A auditoria governamental não é um bloco único. Ela se divide em modalidades com objetos, finalidades e critérios completamente distintos entre si. Confundir essas modalidades é um dos erros mais frequentes de quem estuda controle externo. As três principais são auditoria operacional, auditoria financeira e auditoria de conformidade. Cada uma responde a uma pergunta diferente sobre a gestão pública e entender essa diferença é o ponto de partida obrigatório. Antes de separar as modalidades, vale fixar o que elas têm em comum. As três exigem independência do auditor em relação ao objeto auditado. As três precisam de evidências para sustentar qualquer conclusão, e as três seguem referenciais normativos próprios, como as NAGs no Brasil e as ISAIs no plano internacional. A independência e a base em evidências são, portanto, características transversais, não exclusivas de nenhuma modalidade em particular. A auditoria operacional examina o desempenho da gestão pública. Seu objeto pode ser uma função, um programa, um processo, um serviço ou um sistema governamental. Os critérios centrais são os 4 E's: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. A NAG e o 102.1.2 acrescenta ainda equidade, ética e proteção ao meio ambiente como critérios complementares. O ponto central é que essa modalidade olha para resultados e desempenho, não para demonstrações contábeis. Cada um dos 4 critérios responde a uma pergunta diferente. Economicidade pergunta se o gasto foi o menor possível para atingir o objetivo. Eficiência pergunta se os recursos foram bem aproveitados no processo. Eficácia pergunta se as metas foram atingidas. Efetividade pergunta se o programa gerou o impacto esperado na população. Um programa pode ser eficaz sem ser efetivo, por exemplo, se atingiu a meta numérica, mas não mudou a realidade que pretendia transformar. Um ponto que gera muita confusão: a auditoria operacional não emite opinião sobre demonstrações contábeis. Ela emite comentários sobre desempenho. Essa distinção está explícita na NAG e o 102.1.2 e na ISAI 300. O produto final de uma auditoria operacional é um relatório com achados, causas, efeitos e recomendações sobre como a organização pode melhorar sua atuação. Não há ali uma opinião de auditoria no sentido técnico que existe na auditoria financeira. A ISAI 300 estabelece que os auditores devem definir critérios adequados antes de iniciar o trabalho. Esses critérios são os padrões razoáveis e especificados com base nos quais o desempenho será avaliado. Eles precisam corresponder às questões de auditoria formuladas no planejamento e estar relacionados aos princípios de economicidade, eficiência e efetividade. Sem critérios bem definidos, não há como comparar o que foi encontrado com o que deveria ter sido feito, e a auditoria perde sua base técnica. A auditoria financeira tem um objeto bem delimitado: as demonstrações financeiras. O auditor examina se essas demonstrações foram elaboradas de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Ao final do trabalho, ele emite uma opinião, favorável, com ressalva ou adversa, sobre essa conformidade. Esse produto final, a opinião de auditoria, é o que distingue tecnicamente a auditoria financeira das demais modalidades. A ISAI 200 detalha como essa opinião deve ser formada. O auditor avalia as conclusões obtidas a partir das evidências coletadas e verifica se as demonstrações, como um todo, foram elaboradas conforme a estrutura de relatório financeiro aplicável. A opinião deve ser expressa por escrito, com a base que a sustenta claramente descrita. A própria ISAI reconhece que no setor público, os objetivos de uma auditoria financeira frequentemente vão além da simples emissão de opinião sobre as demonstrações. No setor privado, a auditoria financeira se concentra quase exclusivamente na opinião sobre as demonstrações. No setor público, o escopo costuma ser mais amplo. A ISAI 200 reconhece que os objetivos frequentemente incluem aspectos de legalidade e regularidade das transações. Isso significa que o auditor governamental, ao examinar as demonstrações financeiras, pode também verificar se as operações que as originaram respeitaram as normas legais aplicáveis,
sem que isso transforme o trabalho em auditoria de conformidade. A auditoria de conformidade tem um objeto completamente diferente das demais. Ela examina se atos, transações e operações estão em conformidade com leis, regulamentos, contratos e normas aplicáveis. O foco não é o desempenho nem as demonstrações financeiras, é a legalidade e a regularidade dos atos praticados. A ISAI 400 é o referencial internacional dessa modalidade, e a própria ISAI 200 menciona que ambientes onde a conformidade normativa é o foco principal devem recorrer à ISAI 400. A confusão mais frequente é atribuir à auditoria de conformidade a finalidade de examinar a fidedignidade das demonstrações contábeis. Esse é o objeto da auditoria financeira, não da conformidade. A auditoria de conformidade não emite opinião sobre demonstrações. Ela verifica se os atos e transações respeitaram o ordenamento jurídico. São perguntas diferentes. As demonstrações estão corretas? É financeira? Os atos foram legais? É conformidade. Misturar as duas é o erro técnico mais plantado em avaliações sobre esse tema. A ISAI 200 é explícita. Quando o ambiente de auditoria tem a conformidade com normas como foco principal, o trabalho normalmente seria classificado como auditoria de conformidade, e a ISAI 400 é a fonte de referência adequada. Isso reforça que as ISAIs constroem um sistema coerente, onde cada modalidade tem seu próprio referencial normativo. Usar a ISAI 200 para fundamentar uma auditoria de conformidade seria aplicar o referencial errado ao trabalho errado. No Brasil, as normas de auditoria governamental, as NAGs, regulam o controle externo. A NAG IL 102.1.2 define a auditoria operacional como o exame de funções, programas, ações, processos, serviços e sistemas governamentais. O objetivo é emitir comentários sobre o desempenho dos órgãos e entidades e sobre os resultados das políticas públicas. Os critérios são os mesmos da ISAI 300: economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, com o acréscimo de equidade, ética e proteção ambiental. A NAG 102.1.2 vai além dos 4 ex-clássicos. Equidade avalia se os benefícios das políticas públicas estão sendo distribuídos de forma justa entre os diferentes grupos da população. Ética examina se os agentes públicos atuaram com integridade. Proteção ambiental verifica se as ações governamentais consideraram os impactos sobre o meio ambiente. Esses 3 critérios adicionais refletem uma visão mais ampla de desempenho público, que não se limita à eficiência econômica. As 3 modalidades compartilham 3 pilares metodológicos. A independência garante que o auditor não tem interesse no resultado da auditoria. A sistematicidade significa que o trabalho segue um processo estruturado com planejamento, execução e relatório. A base em evidências significa que nenhuma conclusão pode ser sustentada por suposição. Tudo precisa estar documentado e verificável. Esses 3 pilares são o que diferencia a auditoria de uma simples inspeção ou revisão administrativa. Um aspecto técnico relevante na auditoria operacional é que os critérios precisam ser definidos antes da execução do trabalho. Isso não é formalidade, é o que garante objetividade. Se o auditor definir os critérios depois de ver os resultados, ele pode moldar o padrão para confirmar o que já encontrou. Critérios previamente definidos e alinhados aos objetivos institucionais da entidade auditada são a base para que as conclusões sejam comparáveis, objetivas e tecnicamente defensáveis. Organizar as 3 modalidades por objeto, finalidade e produto final ajuda a fixar as diferenças. A operacional tem como objeto o desempenho. Seu produto são comentários e recomendações. A financeira tem como objeto as demonstrações contábeis. Seu produto é uma opinião formal. A conformidade tem como objeto os atos e transações. Seu produto é uma conclusão sobre legalidade e regularidade. Cada coluna dessa tabela mental é diferente, e misturar qualquer uma delas é o erro que compromete o raciocínio sobre o tema.
Pode parecer razoável imaginar que a auditoria de conformidade examina se as demonstrações contábeis estão em conformidade com as normas, mas não é assim que o referencial normativo define. A conformidade com normas contábeis é exatamente o critério da auditoria financeira. A estrutura de relatório financeiro aplicável é o padrão com o qual as demonstrações são comparadas. A auditoria de conformidade usa como critério o ordenamento jurídico, leis, regulamentos, contratos e normas administrativas, não princípios contábeis. Um exemplo prático ajuda a separar as modalidades. Imagine um programa governamental de habitação. A auditoria operacional pergunta: o programa entregou moradias de qualidade, no prazo, ao custo previsto e para quem precisava? A auditoria financeira pergunta: as demonstrações contábeis do programa refletem corretamente os recursos aplicados? A auditoria de conformidade pergunta: os contratos, licitações e pagamentos respeitaram a legislação? Três perguntas diferentes, três modalidades diferentes, três produtos diferentes. O produto final de cada modalidade também é distinto. Na auditoria operacional, o relatório apresenta achados estruturados com condição, critério, causa e efeito, seguidos de recomendações de melhoria. Na auditoria financeira, o relatório culmina em uma opinião formal sobre as demonstrações. Na auditoria de conformidade, o relatório apresenta uma conclusão sobre se os atos examinados estavam ou não em conformidade com as normas aplicáveis. Cada formato reflete o objetivo específico da modalidade. Três erros se repetem com frequência nesse tema. O primeiro é atribuir à auditoria de conformidade a finalidade de examinar a fidedignidade das demonstrações contábeis. Esse é o objeto da financeira. O segundo é afirmar que a auditoria operacional emite opinião sobre demonstrações. Ela emite comentários sobre desempenho. O terceiro é tratar as três modalidades como variações do mesmo trabalho. São modalidades distintas, com referenciais normativos próprios, objetos diferentes e produtos finais incompatíveis entre si. Para fechar o raciocínio, a auditoria operacional avalia desempenho com base em economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética e proteção ambiental, emitindo comentários e recomendações. A auditoria financeira examina as demonstrações contábeis e emite opinião sobre sua elaboração conforme a estrutura de relatório financeiro aplicável. A auditoria de conformidade verifica se atos, transações e operações respeitaram leis, regulamentos e normas. Cada modalidade tem seu lugar, seu referencial e sua função no sistema de controle público. O domínio desse tema passa pelo conhecimento dos referenciais normativos. No Brasil, as NAGs regulam o controle externo e a NAG 1101.1.2 define a auditoria operacional com precisão. No plano internacional, a ISAI 300 trata da auditoria operacional, a ISAI 200 da auditoria financeira e a ISAI 400 da auditoria de conformidade. Cada referencial foi construído para uma modalidade específica. Conhecer qual norma fundamenta qual modalidade é tão importante quanto conhecer o conceito em si.